Saúde aos irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos estudando um documento referente a uma questão que me foi feita por uma pessoa que não era membro da igreja. E assim eu respondi através de um documento intitulado Discípulas e Discípulos nos Caminhos da Missão Cuidam do Meio Ambiente. E agora nós veremos nesse outro vídeo a ênfase 2. Revitalizar o carisma dos ministérios leigo e clérigo nos vários aspectos da missão. Sobre o ministério leigo, na história da Igreja Metodista, sempre se optou por uma eclesiologia embasada no sacerdócio universal de todas as pessoas crentes, vocacionadas e enviadas para a missão. Além disso, somos uma igreja configurada em dons, ministérios e frutos, e com isso recoloca-se diante de nós, seus membros, o conteúdo da nossa prática ministerial. Todos os membros da igreja, pelo fato de pertencerem ao povo de Deus, por meio do batismo, são ministros do Evangelho. São chamados por Deus, preparados pela igreja para, sob a ação do Espírito Santo, cumprir a missão em testemunho, serviço e evangelização. Afirmamos que todos os crentes são responsáveis dos seus irmãos e irmãs, devendo ministrar-se mutuamente com os diferentes dons que o Espírito concede a todo membro do corpo de Cristo. Sobre o ministério clérigo, os documentos pastorais definem explicitamente o papel do ministério ordenado na Igreja Metodista. Esse ministério tem o seu espaço bem definido na legislação da Igreja, bem como seus contornos próprios. Esse plano nacional missionário destaca que o ministério pastoral é entendido na visão protestante como um ministério especial, chamado e preparado para zelar pela pura pregação da palavra, ministrar corretamente os sacramentos, zelar pelas marcas essenciais da igreja e ainda cuidar da comunidade missionária como um todo. Tudo isso como um mandato da igreja. O carisma pastoral não é algo individual apenas. Ele precisa ser reconhecido da igreja e de sua integração ao carisma da igreja, como uma dimensão de sua apostolicidade. Ele é comunitário. Esse fato é assinalado de modo visível quando a igreja ordena para o ministério pastoral. Por isso, a tradição protestante reconhece no ministério pastoral o mandato da igreja e não apenas uma qualidade individual. No ministério pastoral, não se pode sobrepor carismas ou qualidades pessoais ao carisma ministerial da igreja. Objetivos gerais. Primeiro, fortalecer a identidade metodista na vida e missão da igreja. Segundo, superar possíveis tensões entre o ministério ordenado e o ministério leigo, uma vez que são complementares no ambiente de uma igreja ministerial. Terceiro, fortalecer a mística evangelística dos ministérios leigo e clérigo para que se intensifique o zelo evangelizador. Quarto, estabelecer no pastoreio de pastores ações de suporte, apoio, solidariedade e, quando houver um afastamento, que sejam contemplados por meio de orçamentos regionais ou nacionais, programas que visem ao cuidado e investimento. Quinto, valorizar e incentivar o ministério feminino, clérigo e leigo. Ministério leigo. Sexto, implementar a prática do discipulado na vida de cada leigo e leiga em consonância com as orientações da Igreja Metodista. Sétimo, promover programas de formação para o despertamento e fortalecimento de lideranças servas. Filipenses 2, 5-11. Oitavo, incentivar a participação de membros em encontros de fortalecimento da vida cristã e renovação espiritual, à luz do conselho do apóstolo Paulo em Romanos 12, 1-2. Nono, promover e incentivar os grupos societários, crianças, juvenis, jovens e adultos, mulheres e homens, fortalecendo-os a fim de que sejam espaços de descoberta e desenvolvimento dos dons, ministérios e frutos de santificação imprescindíveis para a realização da missão.
Décimo, incentivar o surgimento de novos ministérios com a presença leiga, tendo ressonância no testemunho interno e externo à comunidade. 11º, formar nossos membros da igreja a fim de que eles possam exercer com disciplina e ousadia os atos de piedade e as obras de misericórdia. 12º, resgatar e incentivar a participação leiga na pregação da palavra de Deus. 13º, priorizar e fortalecer o ministério diaconal como espaço de atuação para os ministérios especiais nos atos de misericórdia. Ministério clérigo. 14º, promover a capacitação de pastoras e pastores para que possam estimular a implementação do Plano Nacional Missionário nas igrejas locais. 15º, fortalecer o ministério pastoral à luz da nossa tradição, que consiste em zelar pela pura pregação da palavra, ministrar corretamente os sacramentos, zelar pelas marcas essenciais da igreja, cuidar da comunidade missionária como um todo. 16º, revitalizar a dinâmica da ação pastoral no ambiente da igreja de dons e ministérios. 17º, entende-se que o tema dons deve ser resgatado nas igrejas locais e seja abordado a partir das ênfases bíblicas, visando ao despertamento dos dons, a fim de que haja dinâmica dos dons e ministérios na vida de nossas igrejas. 18º, aprofundar o pastoreio de pastores e pastoras, levando-se em consideração a importância do cuidado do corpo pastoral e a preservação da sua saúde. 19º, reafirmar ao pastorado as linhas norteadoras do discipulado na vida da igreja, a fim de que a membresia vivencie o discipulado como estilo de vida focado no ministério de Jesus Cristo. 20º, promover programas de formação para o despertamento e fortalecimento de lideranças servas. Filipenses 2, 5 a 11. 21º, elaboração de uma carta pastoral sobre vocação ministerial, evidenciando também a participação feminina. Sugestões de ação. Elaboração de uma carta pastoral sobre vocação ministerial. Realização de celebrações regionais para a renovação de votos do corpo pastoral. Realização da celebração local de renovação do pacto com Deus para a membresia leiga. Formação continuada de membros leigos e clérigos em todas as instâncias de educação da igreja, igrejas locais, seminários regionais e faculdades de teologia, para o serviço cristão e a implementação do projeto missionário da Igreja Metodista. Formações específicas para os pastores e pastoras no que diz respeito às demandas da contemporaneidade e dos desafios do fenômeno da urbanização brasileira. Ações de valorização do trabalho, do laicato, na missão da igreja em todos os âmbitos, local, distrital, regional e nacional, para reafirmar que pessoas leigas não precisam se transformar em clérigas para exercício de seus dons nos respectivos missionários. E investimento em intensificação de ações de pastoreio e cuidado mútuo para o corpo pastoral e para a saúde emocional de sua família. O que nós temos aqui nessa segunda ênfase são ações. É o posicionamento da instituição, ações que tanto clérigos como leigos possam fazer em relação ao cuidado do meio ambiente, na qual a igreja precisa ser preparada, capacitada constantemente. Assim nós poderemos promover um cuidado maior pelo nosso mundo, o mundo que nós vivemos, cuidar do nosso ar, cuidar da terra, das águas, cuidar, fazendo a nossa parte para que o mundo seja melhor. Claro que não podemos mudar o mundo de um minuto para o outro, mas cada um de nós fazendo a nossa parte, conseguiremos fazer algo no mundo e na sociedade em que estamos vivendo. Observamos nesse estudo, também nesse vídeo e nos vídeos anteriores, que algo pode ser feito e nós podemos trabalhar algo com ele. Claro que você sendo de uma outra igreja denominacional, você pode também vislumbrar algo do que foi passado e pode também levar para a sua igreja, porque não é algo fechado, é algo para a membresia,
da Igreja de Jesus Cristo na face da terra, da qual todos nós fazemos parte. Então, se você tem aprendido algo que você possa colocar em ação, que é para beneficiar a coletividade em geral, a sociedade que vivemos e a todo mundo, beneficia a nós também. Então, façamos a nossa parte. Vamos fazer o possível para cuidar do meio ambiente, cuidar do mundo em que nós vivemos, para que possamos deixar para os nossos herdeiros, nossos descendentes, um mundo melhor e não um mundo pior. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Amém.